Muito bem, muito boa noite a todos e todas, meus amigos e minhas amigas do Grupo Espírita Luz e Amor. Mais uma segunda-feira nos reunimos para o estudo de um livrinho chamado, esqueci, Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas. Eu fiquei na cabeça que eu ia falar o Espiritismo em sua mais simples expressão, mas esse livro a gente terminou, né? Então, a gente está estudando esse que é um opúsculo, né? O pessoal falou opúsculo, um livrinho, um livreto de Kardec, chamado Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas. Esse livro, ele se divide em 5 partes. Observações preliminares, que nós já passamos, né? Onde Kardec vai falar o motivo desse livro, né? O motivo desse texto, que é justamente um objetivo de introdução, né? Porque Kardec deixa muito claro que é muito importante que antes da prática espírita nós tenhamos um conhecimento, mesmo que básico, né? É como se a gente fosse ali dirigir um carro, a gente tem que saber o básico, né? Seta para baixo é para a esquerda, seta para cima é para a direita. Se a gente não souber isso, a gente não vai conseguir fazer o mínimo. É lógico que depois, com o tempo de prática, a gente consegue dirigir mais vezes, dá até para mexer no som dirigindo, dá para ir ali, para quem está em Franca, dá para ir em Batatais, né, que é pista dupla, pertinho, e aí, através da experiência, a gente vai alçando caminhos maiores. O Espiritismo é mais ou menos isso, né? As práticas são mais ou menos a mesma. A gente tem que saber o básico para fazer uma reunião, né? Para entender o que se passa numa reunião. E aí é claro que a prática, a maturidade, né? A gente vai conseguindo, seja como dialogador, ou como médium, ou como dirigente, ou fazendo parte da sustentação, a gente vai conseguindo se concentrar melhor, se preparar melhor para a reunião, e a gente vai conseguindo alçar voos maiores, né? Vamos dizer assim. Então, esse livrinho, Kardec tem essa intenção. Ele falou, isso aqui é o básico, isso aqui você tem que saber para poder participar de uma reunião. E aí ele fala da importância disso, da pessoa entender o que está acontecendo na reunião, né? Não se assustar, né? Vou até dar um exemplo aqui. Às vezes, na reunião, principalmente no começo, o médium sobe o tom de voz, né, de maneira exagerada, né, daí recebe uma orientação, tenta controlar um pouquinho mais o tom de voz, né, para não falar tão alto, e aí a prática vai levando a forma mais tranquila de trabalho. Então, esse livro Kardec faz com essa intenção de trazer o básico para o trabalho. Então, é isso que ele vai explicar nas observações preliminares. Depois ele vai falar dos espíritos, que é onde nós estamos. Depois ele vai falar das manifestações dos espíritos. Depois ele trabalha os médiuns, e aí ele entra nas reuniões espíritas, né? Que é a prática, né, do dia a dia nosso aí, nas nossas reuniões de subseção, de comunicação, socorro. Bom, eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Então, nós estamos no item 5. Para quem está com o livro na mão, é a página 41. Página 41, item 5. Lembrando que nós estamos numa reunião espírita de estudos, então ela é horizontal. Nós estamos numa roda de debate. Então, todos, por favor, que quiserem se manifestar, fiquem muito à vontade para a gente fazer o estudo mais produtivo possível. Então, vamos lá. Kardec está trazendo essas noções básicas e aqui ele está falando de espírito, né? No item anterior, ele falava dos 2 corpos que nós temos, quem está encarnado, né? Nós somos um espírito, temos um corpo fluídico, que é o perispírito, e temos o corpo físico, que é esse aí que nós estamos olhando um na carinha do outro aí, que é a parte material, né? Kardec foi trabalhando isso,
falando que o perispírito auxilia, né? Trabalha aí na conexão do corpo material com o espírito, e que depois que a gente morre, a gente perde um corpo, que é o corpo físico, né? Que é o corpo orgânico, que vai fazer parte aí do ciclo orgânico da Terra, mas nós preservamos o nosso perispírito, né? Foi isso que Kardec trouxe para nós. Então vamos lá, item 5. A morte é a destruição do envoltório corporal. A alma abandona esse envoltório como troca a roupa usada, ou como a borboleta deixa sua crisálida, mas conserva seu corpo fluídico ou perispirítico. Ou seu corpo fluídico ou perispírito, desculpa. Então, ele conserva seu corpo fluídico ou perispírito. A morte do corpo livra o espírito do envoltório que o prendia à terra e o fazia sofrer. Uma vez livre desse fardo, não tem senão seu corpo etéreo, que lhe permite percorrer o espaço e vencer as distâncias com a rapidez do pensamento. Então, se alguém quiser saber o que vai acontecer quando morrer, temos um resumo aqui. A morte é a destruição do envoltório corporal. É só o corpo que morre, né? Ele vai apodrecer, né? Ele vai voltar para a Terra, né? Vai passar por processos químicos e vai voltar a fazer parte da Terra. A alma, né? Nós vamos abandonar, a gente troca de corpo assim como a gente troca de roupa. Então, hoje nós estamos aqui, né? Cada um aí do seu jeitinho, um alto, um baixo, um assim, um assado. Agora, mas anteriormente a gente tinha outro corpo, que era diferente, né? Às vezes era uma hora era homem, outra hora era mulher, uma hora numa situação, outra em outra, uma hora com a saúde um pouco mais debilitada, outra hora com a saúde mais fortalecida, né? Então, é como a gente troca de roupa. Então, é importante que a gente veja o nosso corpo físico dessa maneira. O corpo físico é um meio pela qual a gente trabalha. Então, idolatrá-lo é um erro, é vaidade, né? É orgulho. Mas abandoná-lo também é um erro. Se a gente abandonar nosso corpo físico, não cuidar dele, nós não vamos ter um instrumento para o trabalho. Então, a gente tem que procurar um equilíbrio no trato do nosso corpo físico. Cuidá-lo para que ele esteja bem, esteja apto para o trabalho, para que a gente pense na longevidade, né? Então, é nesse sentido que a gente tem que cuidar dele, né? A gente tem que conservar o nosso corpo por isso. Então, com a morte do corpo físico, do corpo orgânico, o espírito fica livre daquilo que o prendia à terra. O que faz a gente ficar preso aqui na terra é o nosso corpo físico. Então, nós estamos, inclusive, submetidos às leis que regem os seres orgânicos aqui na terra. Então, ó, nós temos que nos alimentar, nós temos uma forma de se reproduzir, nós temos que descansar, temos que nos hidratar, e então a gente está submetido a tudo isso. Quando a gente fica livre do corpo físico, a gente vai manter só o perispírito, que não está submetido a essas leis materiais. Então a gente vai se ver livre de um fardo, né? A gente vai ficar um pouquinho mais leve, nós vamos ter uma amplitude de visão, e a gente vai poder percorrer, como Kardec diz, o espaço, com a rapidez do pensamento. Se hoje a gente, quando vai para Franca, aqui de Tupã, demora 5 horas, 6 horas de carro, quando a gente estiver desencarnado, é na velocidade do pensamento, porque a gente não está mais submetido a essas leis físicas que nosso corpo está sujeito.
Fica à vontade. Oi, meninos, boa noite. Eu estou preferindo demorar 5 horas, viu? Por enquanto, a fazer essa viagem rapidinha, tá? Tem pressa não, né, Marlene? Vamos de carro mesmo aí, liga um sonzinho, né? Vai batendo um papo, tá tudo bem. Bom, é isso aí. Então, quando a gente perde o corpo, a gente não está submetido a essas leis físicas que o nosso corpo está submetido. Então, a gente tem essa amplitude quando a gente desencarna. É claro que Kardec está explicando isso aqui de uma maneira geral, né? Porque quando a gente desencarna, depende do estado mental que a gente se encontra, né? Depende de como foi a morte e tudo mais. Isso, claro, no ensinamento de um aspecto geral. Item 6. Os espíritos povoam o espaço. Eles constituem o mundo invisível que nos rodeia, no meio do qual vivemos e com o qual estamos sem cessar em contato. O que significa isso? Os espíritos, ou seja, nós, povoamos o espaço. Nós, os espíritos, né, que estão desencarnados, eles constituem um mundo invisível que nos rodeia. Então, não tem essa ideia de assim, onde que é o plano espiritual? É ali, ó, nesse rumo aqui. Não. São planos diferentes que estão relacionados. E o nosso contato com eles, ele não cessa, ou seja, ele não acaba. Então, assim, é importante essa ideia, especialmente para quem está entrando no Espiritismo agora, porque, mais uma vez, vou dar um relato meu. Eu achava que para você falar com um espírito ou ter contato com um espírito, você tinha que entrar numa casa espírita. Tanto é que quando eu comecei aí, a Letícia também, minha esposa, né, não era espírita, aí falava assim, não, mas o que você... lá dentro não é perigoso, não, e tal. A gente não tinha noção de que a gente estava de nada, né? E a ideia de que nós estamos em contato com os espíritos de forma incessante, ela é muito, muito importante, porque aonde é que nós estejamos, em casa, no trabalho, na padaria, no banheiro, no centro, na igreja, no templo, nós estamos em contato com os espíritos. O que, consequentemente, nos encarrega de vigiar os nossos pensamentos. Então, é por isso que esse negócio de ser bonzinho no centro, na igreja, e não ser bonzinho em casa ou no trabalho, não significa nada. Porque o nosso contato ele é incessante. Então, assim, se eu estou no trânsito agredindo, se eu estou aqui nas redes sociais agredindo, não adianta eu ir lá no centro tomar um passe. O que é um passe perto de um dia todo envolvido com espíritos que gostam de briga, de confusão? É como se eu fosse tomar banho e depois pulasse na lama, né? Não adianta. Então, o vigiar, ele é intenso por isso. Porque o nosso contato com os espíritos é constante. Então, a gente sabe que a gente se liga por afinidade. Então, se a gente consegue manter um equilíbrio, é claro, ninguém consegue manter uma vibração alta 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas a nossa média, a gente tem que buscar que ela seja alta. Não vamos ter os nossos momentos mais difíceis, né? Mais tristes, tal. Mas é que a gente passe por esse período buscando elevar o pensamento já buscando o perdão, buscando a cicatrização das feridas, buscando o auto-perdão. Nós precisamos nos perdoar também, para a gente conseguir elevar essa vibração. Porque o nosso contato com os espíritos, ele é constante. Certo? Muito bem. Item 7. Os espíritos têm todas as percepções que tinham na Terra, mas num mais alto grau.
porque suas faculdades não estão mais amortecidas pela matéria. Têm sensações que nos são desconhecidas. Veem e ouvem coisas que nossos sentidos limitados não nos permitem nem ver e nem ouvir. Para eles não há obscuridade, salvo para aqueles cuja punição é estar temporariamente nas trevas. Todos os nossos pensamentos repercutem neles, que os leem como em um livro aberto. De sorte que aquilo que podemos ocultar a alguém vivo, não poderemos mais desde que seja um espírito. Olha o caminhão de informações que Kardec coloca nesse item. E que ele vai falar? Que os espíritos têm todas as percepções que tinham na Terra. Então, quando eu desencarnar, eu vou ter as mesmas percepções. Aliás, eu vou ter as percepções que eu tinha na Terra, mas num grau mais elevado. Por quê? Porque eu não vou estar mais preso ao meu cérebro, à limitação que o corpo físico me dá. As faculdades não estão mais amortecidas pela matéria. Percebam. Eu me desentendo com alguém, sou grosseiro, sou agressivo, eu sinto uma culpa, mas tem tanta tribulação na matéria que eu acabo esquecendo, eu deixo para lá, ou às vezes sou grosseiro, mal percebo. Quando a gente está desencarnado, não é assim, não. Tanto é que a gente escuta nas nossas reuniões mediúnicas que o sentimento de culpa no plano espiritual é muito pesado. Porque ele vem com tudo, né? É a cobrança que nós fazemos de nós mesmos, da nossa necessidade de progresso. Mas quando a gente está aqui na matéria, muitas vezes a gente ou não percebe, ou logo tem um entretenimento que nos tira o foco, né? Sabe aquela coisa assim, hoje eu tive um dia difícil, eu quero ir para um cinema, quero ir para um barzinho, quero tirar minha cabeça desse lugar. Aqui a gente ainda consegue fazer um pouco disso, mas do lado de lá não é bem assim, não. E lá nós ainda temos, como Kardec diz aqui, sensações que nos são desconhecidas, porque a nossa percepção é muito maior, a nossa troca fluídica é muito maior. Os espíritos, eles veem e ouvem coisas que os nossos sentidos limitados não nos permitem ver nem ouvir. Vou dar um exemplo. A gente para tomar um cafezinho durante o dia, seja com um amigo, com um parente, aí a gente bate um papo, fala, e aí? Fala, nossa, lá no trabalho tá puxado hoje, tal. Beleza. O que você viu ali? Você viu a pessoa com quem você conversou, você ouviu só o que ela disse, você não consegue captar mais que aquilo. Às vezes, se tiver uma intimidade muito grande, você percebe um trejeito, alguma coisa. É assim que funciona. Agora, do lado de lá, não. A gente consegue ver a tela mental, o pensamento. Então, veja, se um espírito vê o meu diálogo, né, que eu dei de exemplo aqui, a pessoa fala, o trabalho está meio puxado hoje, mas o espírito consegue ver que aquela pessoa está pensando, na verdade, em outra coisa, ou está com um sentimento diferente, porque ele consegue ver e ouvir muito mais do que o olho e o ouvido conseguem captar. Por isso que, um pouquinho mais para frente, ele fala, todos os nossos pensamentos repercutem neles, nos espíritos, porque, como nós vimos, está em contato constante, e é como se fosse um livro aberto. Então, tem uma passagem, eu não lembro quem que era, foi no Luz e Amor, não lembro quem contou essa passagem, que era, a pessoa era médium vidente, desde criança, e aí foi num determinado culto religioso, e a pessoa que falava dava uma lição de moral muito grande, né? Até muito, muito
rígido, e os espíritos do lado dele caíam na risada, porque sabiam que ele falava uma coisa, mas agia, pensava de forma diferente. Então, para os espíritos, não dá para a gente pagar de bonzinho, não. Né? Eles conseguem ter essa percepção maior. Kardec faz uma ressalva, né, que para muitos espíritos que estão nas trevas, né, ainda estão muito materializados, tal, eles não conseguem ter essa percepção tão grande. Mas assim que conseguirem passar por essa fase, vão conseguir, né, ter essa percepção maior. E aí ele conclui dizendo isso, né? Então, aquilo que a gente oculta de alguém vivo, não podemos ocultar de um espírito. Então, mas para que eu preciso saber isso? Para fazer uma reunião mediúnica? Ora, se a gente vai para uma reunião com um pensamento de eu estou aqui por obrigação, tomara que não comunique pouco, eu não estou com paciência com o espírito comunicante. Que acolhimento que é esse? Nós temos que acolher, nós estamos dispostos lá a trabalhar, acolher alguém que está precisando. Então, nós temos que trabalhar o nosso pensamento. Vez do outro, o espírito fala, ó, você está falando isso, mas eu sei que você já fez diferente. E acontece mesmo. Ninguém que trabalha ali é santo e acerta sempre. Né? Mas nós temos que trabalhar o nosso pensamento e as nossas atitudes para conseguir trabalhar bem nas reuniões. E entender como funciona a coisa também. Esses espíritos têm essa percepção maior, porque não tem mais o corpo físico, né, como foi dito, então eles conseguem ter essa visão, essa audição muito além do que a gente consegue ter com o nosso corpo físico e nosso corpo limitado, né? Um bom exemplo aqui, a gente, quando trabalhou os milagres, no livro A Gênese, é a dupla vista, porque a gente consegue ver com os nossos olhos até onde a vista alcança. Da quem é míope enxerga um pouquinho menos ainda. Quando a gente vai enxergar com o Espírito, não tem distância, não tem barreira. Por isso que Jesus, né? Mas aí Jesus, é claro, né, com essa faculdade num grau máximo, ele conseguia ver muito além dos muros, né? Conseguia falar o que estava se passando lá dentro. Muito bem. Item 8. Os espíritos conservam as afeições sérias que tiveram na Terra. Eles se comprazem em voltar para junto daqueles que amaram, sobretudo quando são atraídos por pensamentos e sentimentos afetuosos que lhes dirigem, ao passo que são indiferentes para com aqueles que não lhes têm senão a indiferença. Ora, se Kardec começa o item anterior falando que os espíritos têm todas as percepções que tem na Terra, o que a gente que ele está dizendo aqui no item 8? Ó, nós temos as nossas afeições aqui, o nosso ciclo. O nosso grupo aqui é um deles. A gente criou essa afeição entre a gente. Muitos aqui não se conhecem, nunca se viram pessoalmente, mas com o tempo a gente criou um vínculo, né? Por causa da nossa reunião. Com o desencarne, é claro que a gente vai se comprazer um do outro, né? Vai, se tiver oportunidade, querer auxiliar um que está precisando, porque isso é relação de amizade, isso se mantém, mesmo com o desencarne. Então, a doutrina espírita é uma doutrina consoladora por isso também. Não só porque ele está falando sobre o nosso futuro e a nossa continuação da vida, mas também daqueles que não estão mais conosco fisicamente, aqueles que já perderam seu corpo físico. Então, nós temos vários exemplos de espíritos que trabalhavam numa casa espírita, desencarnaram e estão lá no batente, continuam trabalhando.
com os amigos, orientando. Por quê? Porque ela tem uma afeição com aquelas pessoas que estão ali. A mesma coisa com os parentes, os amigos. Então, morrer é perder o corpo físico. A gente é o mesmo, né? Do mesmo jeito que, se eu for aqui na padaria e cruzar com uma pessoa que eu não conheço, eu vou seguir caminho. Praticamente uma indiferença, né? Porque cada um está seguindo o seu passo. Agora, se eu cruzo com um colega de trabalho que eu gosto, eu falo, opa, e aí, como é que tá? Quero, né? Quero ter aquela relação. É isso também. Os espíritos, eles são afeitos a algumas pessoas e são indiferentes com outras, né? Então, a gente tem que ter essa noção das afeições, porque os laços, especialmente esses laços de amor, eles são eternos, né? Os laços de ódio a gente consegue romper com o tempo, mas o laço de afinidade, de carinho, a gente mantém. Fica à vontade, dona Honória. Ô, Caio, eu fico sempre no canal do YouTube. Aí eu estava assistindo uma palestra do Luiz Fernando de Amaral, acabou ele e caiu outra. A moça chama Thelma Rodrigues. Mas eu falei, não, não é possível. Ela falou que os espíritos que amam a casa lá no plano espiritual, eles têm um casamento deles lá. Falei, nunca vi falar isso é verdade? Dona Honória, sinceramente, eu nunca ouvi falar isso também, não. As afeições, elas existem, né? Eles voltam e casa aqui, né? Quando é muito amigo, volta aqui, casa aqui, com entender isso, né? Agora ela falou que eles casam lá no plano espiritual. A gente tem que pensar o que ela quer dizer com casar, né? Porque aqui na Terra tem um significado. São duas pessoas, né, que se gostam, que vão constituir vida, patrimônio, família, né, que vão ter as relações íntimas e tal. No plano espiritual, talvez ela, não sei se foi isso que ela quis dizer, mas às vezes dois trabalhadores, duas pessoas que se têm uma afeição muito grande, podem trilhar um caminho junto para se ajudar no trabalho e na lida, mas assim, casamento, eu não sei se alguém aqui já ouviu. Eu acho que é onde confunde muito o espiritismo, né? Que uns pregam diferente, falam as coisas do atravessado, que eu acho que não existe. Muita coisa que ela falou, eu falei, não, tira do canal. Falei, agora de ficar ouvindo essa mulher falar. A gente tem que tomar cuidado, porque até no texto aqui, um pouquinho mais para frente, Kardec vai falar o seguinte, ele fala assim, ó, não é porque a comunicação veio de um espírito que ela é verdadeira. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes o livro é psicografado mesmo. Mas será que aquele espírito está certo? Né? Às vezes ele não está nem mentindo, às vezes ele está equivocado mesmo, né? Ele não tem um conhecimento profundo. Então, assim, a gente tem que... A nossa base é Kardec, Allan Kardec. O que tiver fora de Allan Kardec, a gente tem que olhar com muito cuidado. Mas, assim, sobre o que ela disse, eu acredito que há espíritos que têm uma afinidade muito grande e que podem caminhar juntos no trabalho, né, mesmo no plano espiritual. Né? Agora, casamento é um instituto terreno, é uma coisa nossa aqui, né? Uma coisa da terra, né? A gente tem o casamento, no sentido literal da palavra, é uma coisa terrena mesmo, né? Agora, no plano de lá, dois espíritos caminharem juntos, né? Terem uma afeição muito grande, normal, né? Isso aí acho que não tem nenhuma questão, não, né? Bom, muito bem. Item 9, ó, até aqui, ó, dona Honório, que Kardec vai falar do cuidado que a gente tem que ter com as informações que vêm do plano espiritual. Ó. Item 9.
Uma ideia quase geral entre as pessoas que não conhecem o Espiritismo é crer que os espíritos, somente porque estão livres da matéria, tudo devem saber e possuírem a soberana sabedoria. Aí está um erro grave. Os espíritos, não sendo senão as almas dos homens, não adquirem a perfeição deixando seu envoltório terrestre. O progresso do espírito não se realiza senão com o tempo e não é senão sucessivamente que ele se despoja de suas imperfeições, que adquire os conhecimentos que lhe faltam. Seria tão ilógico admitir que o espírito de um selvagem ou de um criminoso se torne, de repente, sábio e virtuoso, quanto seria contrário à justiça de Deus pensar que ele permanecesse perpetuamente na inferioridade. Como há homens de todos os graus de saber e de ignorância, de bondade e de maldade, ocorre o mesmo com os espíritos. Aos que são apenas levianos, ou seja, que julga e procede irrefletidamente, e também tem os traquinas, né, os travessos, ou os brincalhões. Outros são mentirosos, trapaceiros, hipócritas, maus, vingativos. Outros, ao contrário, possuem as mais sublimes virtudes de o saber. E o saber num grau desconhecido na Terra. Essa diversidade na qualidade dos espíritos é um dos pontos mais importantes a se considerar, porque explica a natureza boa ou má das comunicações que recebem. É em distingui-las que é preciso, sobretudo, se aplicar. Até no livro dos Espíritos, né, no item 100, sobre a escala espírita, e também no livro dos Médiuns, no capítulo 24. Essa informação aqui, a gente tem que, toda vez que tiver a oportunidade de conversar, ou com quem está iniciando no Espiritismo, ou quem está querendo saber, é dar essa informação. Porque quando eu comecei na doutrina espírita, o pessoal falou assim, eu tenho um livro espírita. Aí pegava uns romances, eu ia lendo aquele negócio assim, falava, gente, mas eu estava aprendendo ao mesmo tempo, né? Falava, mas isso aqui está diferente, o que esse povo está arrumando, não estou entendendo. Além disso, que a gente tem que tomar cuidado com a psicografia em si, também com as comunicações. Não dá para acreditar em tudo que os espíritos falam. Mas por quê? Você não está falando que a gente comunica? A gente comunica, mas se você sair na rua, você acredita em tudo que te falaram? Você vai aqui na esquina, uma pessoa fala assim, vai nevar amanhã, 3 horas da tarde. Você acredita nisso? Você deixa seus conhecimentos de lado para acreditar no que a pessoa está falando? Não, a gente não faz isso, ou não deveria fazer. Da mesma maneira. Por quê? Porque o espírito é só um ser humano sem corpo físico. E, nesse sentido, nós temos seres humanos de tudo quanto é jeito. Tem os levianos, os brincalhões, tem os que são sacanas, os hipócritas, os maus, tem aquele que acha que é verdade, que ele está falando, mas não é. Então, as informações que vêm dos espíritos, elas têm que ser muito respeitadas, mas elas têm que ser vistas com acuidade, com a opinião das pessoas mais experientes, sob a observação de Kardec, do que ele deixou escrito, porque antes da pandemia, uma amiga de trabalho me mostrou um vídeo, falou assim, nossa, vai ter um tsunami na Bahia, acho que era isso. Aqui, o médium está explicando que vai ter um tsunami na Bahia, que é para todo mundo sair de lá, porque vai ter um tsunami. E no estado, logo do lado da Bahia, nas outras partes do Nordeste, não ia ter esse tsunami, ia atingir só a Bahia. Eu olhei e falei assim, olha, você me desculpa, mas isso aqui
não tem um pingo de sentido. Um aviso de 2 meses antes de que haverá um tsunami. Olha, quem tiver sujeito a passar por um momento desse, vai passar. E até pensando, nem na doutrina espírita, mas pensando fisicamente, a informação não batia, porque os estados do lado não seriam atingidos, não fazia sentido nenhum. E aí ela falou para mim, mas ele é médium. Eu sei que ele é médium, eu já vi palestra, não sei se era palestra dele. A gente pode acreditar cegamente? Não pode. Ou o médium está sendo enganado, não percebeu, ou o espírito foi enganado e está passando essa informação para frente. Então, nós temos que ter um cuidado, assim como hoje a gente tem que ter muito cuidado com fake news, com mentira falsa, nós temos que ter cuidado com qualquer tipo de informação que chega até a gente, seja de uma pessoa viva ou de uma pessoa morta. Porque nós estamos em vários graus de evolução. Então, as intenções são das mais variadas. A ignorância das mais variadas. Né? Então, é um cuidado que a gente tem que ter, inclusive com os espíritos. O espírito comunicou. A gente pega a comunicação e vê o que dá para fazer com aquilo. Se está batendo o que está falando, se não está, tendo sempre bastante cuidado. Tanto é que é importante a gente lembrar, o trabalho de Kardec não foi sentar e fazer pergunta e anotar a resposta. Kardec falou com vários espíritos, através de vários médiums, e foi vendo o que fechava, o que não fechava. Kardec não publicou tudo que ele recebeu. Ele peneirou. Ele foi vendo, ó, isso aqui não faz sentido, isso aqui faz sentido. E foi por isso que o trabalho dele é tão louvável, por isso. Ele não pegou um médium, ouviu um espírito e anotou tudo que ele queria. Ele teve esse cuidado de ir vendo o que fazia sentido, o que não fazia. Vocês percebam que quando a gente for estudar a Gênese, Kardec vem com conhecimento científico, claro que é da época, mas para embasar as comunicações que ele recebia. Porque se não batesse com a ciência, Kardec descartava. Inclusive, quando chegava em pontos que a ciência ainda não sabia e que ele ficava receoso, ele falou assim, ó, nesse ponto a gente não tem informação precisa, mas pode ser que seja isso, é muito provável que seja aquilo. Porque a gente não pode atribuir verdade a tudo que os espíritos dizem. Não é porque eles estão livres da matéria que eles têm esse conhecimento amplo. Né? E aí pode vir uma informação errada, ou às vezes o espírito tem a percepção dele, do estado mental que ele encontra, e transmite como se fosse geral. Né? Então, isso aqui é muito importante. E aí Kardec ainda diz que é uma ideia quase geral das pessoas que não conhecem o Espiritismo. E é verdade. Né? As pessoas que não conhecem, que não estudam o Espiritismo, veem uma comunicação e já saem divulgando como se fosse uma verdade incontestável. Isso aí. Então, a necessidade que nós temos de distinguir as comunicações e as informações que são trazidas. Muito bem. Item 10. Agora a gente já entra na terceira parte. A terceira parte vai falar da manifestação dos espíritos. Né? Então, a gente terminou aqui a parte dos espíritos. Vamos falar das manifestações. Item 10. Os espíritos podem se manifestar de diversas... Perdão. Os espíritos podem se manifestar de maneiras bem diferentes. Pela visão, pela audição, pelo toque, pelos ruídos, pelos movimentos dos corpos, pela escrita, pelo desenho, pela música, etc.
eles se manifestam por intermédio de pessoas dotadas de uma aptidão especial para cada gênero de manifestação e que se distinguem sob o nome de médium. É assim que se distinguem os médiuns videntes, falantes, audientes, sensitivos, de efeitos físicos, desenhistas, tiptólogos é pela batidinha, pela pancada, escreventes, etc. Entre os médiuns e escreventes, há numerosas variedades das comunicações que estão aptos a receber. Então, Kardec agora está explicando o seguinte, ó. Os espíritos se comunicam de maneira diferente, não é tudo igual. Não é só através da psicografia, não é só através da psicofonia, não é só pela visão, nem pela audição, nem pelo desenho. Então, eles se comunicam de maneiras bem diferentes. Então, maneiras bem diferentes. A gente tem aí, tem no YouTube, todo mundo já deve ter visto, o Chico psicografando. Uma forma de comunicação, psicografia. E nós também temos, por exemplo, a psicofonia, né, que é muito comum aí, o Divaldo, né, nas palestras, às vezes ele através da psicofonia, manifesta o que o Espírito está trazendo, ou quem já teve a oportunidade de ir naqueles médiums que fazem desenho, não é desenho, né, o nome certo seria pintura, faz aquele quadro mediúnico. Então, tem várias formas dele se manifestar. Kardec está explicando isso. E o que ele está falando? Para cada gênero de manifestação, para cada tipo de manifestação, você tem um médium diferente, né? Então, tem médium que é escrevente, tem médium psicofônico, tem médium vidente, tem médium audiente. Isso Kardec coloca para a gente entender, mas é óbvio, né? Eu vou usar o exemplo do Chico de novo, que ele ouvia e também escrevia. Então, ele era audiente e também psicógrafo. Mas Kardec está deixando claro que as manifestações podem ser de várias formas e que tem vários médiuns diferentes também, né? Tem aquele que só escreve, aquele que só vê, ou aquele que consegue ver e também escreve. Tem vários tipos de médiuns. E entre os médiuns escreventes, há numerosas variedades, segundo a natureza das comunicações que estão aptos a receber. Então, assim, quando a gente estuda lá no Cohen, né, a gente aprende o seguinte: as comunicações, elas precisam de bons instrumentos. Então, o médium, sendo um instrumento, ele tem que se melhorar para que cada vez mais as comunicações sejam mais limpas, né? Com menos influência dele e tal. Só que cada um de nós tem aptidões diferentes. Então, uns têm uma habilidade na música, o outro tem uma habilidade na poesia, o outro, enfim, cada um de um jeito. Então, os espíritos também utilizam do instrumento para poder transmitir a mensagem que eles querem. Então, assim, ele vai utilizar daquele meio. E aí, quando eu fiz Cohen, alguém deu um exemplo muito legal, que foi assim, ó, que a gente estava falando que nenhum de nós ali era perfeito, nem ninguém era santo, então, assim, não tinha que esperar ficar tão perfeito para poder trabalhar. E aí alguém falou assim, lá em casa, quando eu vou apertar parafuso, às vezes não tem chave de fenda, eu uso uma faca. É isso. É a aptidão que você está ali, né? Para fazer aquele tipo de trabalho, né? Então, tem aqueles que têm uma aptidão para isso, outro para aquilo, e aí vai de acordo com essa questão do médium. Na psicofonia, quando a gente faz as nossas reuniões lá, não só através da psicofonia, mas o médium vai dialogar, a gente tem aquele que se concentra mais, demora para fazer a conexão e a comunicação. E tem uns que já ligam num minuto e começa a falar,
porque são as aptidões de cada um dos médiums, né? E aí o espírito vai conseguir se comunicar utilizando os instrumentos que ele tem à disposição, os médiums que ele tem à disposição. Então, basicamente, Kardec queria dizer aqui que existem vários tipos de comunicação e que, consequentemente, tem vários tipos de médiums. Muito bem, item 11. O fluido que compõe o perispírito penetra todos os corpos e os atravessa como a luz atravessa os corpos transparentes. Nenhuma matéria lhe opõe obstáculo. É por isso que os espíritos penetram por toda a parte, nos lugares o mais hermeticamente fechados. Eu fui pesquisar o que é hermeticamente fechado. Significa uma vedação total. O exemplo que eu peguei era até um pote hermeticamente fechado. Não entra e não sai de jeito nenhum. Então, é aquele fechamento, aquela vedação perfeita. É uma ideia ridícula crer-se que eles se introduzem por uma pequena abertura, como o buraco de uma fechadura ou o tubo de uma chaminé. Eu não sei exatamente quais ideias que Kardec deve ter ouvido na época dele, mas não adianta trancar a porta do quarto, falar, não, eu vou trancar a porta do quarto aqui para me proteger ou para me esconder. Né? Não tem, a matéria não interfere no corpo fluídico, no perispírito. Então, o perispírito, ele penetra nos corpos, assim como a luz transparente penetra no vidro, né? Daí o motivo pela qual o contato com os espíritos é incessante. Ele é a todo momento, independente de onde a gente esteja. Esse contato, porque os espíritos, como a gente já estudou, seja quando a gente estudou o perispírito, né? Os fluidos na Gênese, ou até agora um pouquinho mais para trás, o perispírito ele é um corpo etéreo. A gente chama de semimaterial porque é uma matéria muito etérea, né? Que não é igual que os nossos objetos, né? É uma matéria mais etérea que uma fumaça. Então, ela ultrapassa a nossa matéria, que é as paredes, as janelas, as portas, né? Então, um espírito consegue ir, independentemente se o lugar está fechado ou não, pensando na questão física. E daí, o que a gente faz com essa informação? Olha, se o espírito não está limitado ao físico, seja pela distância, né, que a gente brincou mais cedo aí, de Tupã para Franca, de carro, demora muito, seja por esse deslocamento, seja pela questão física, cada um de nós aqui na sua sala, no seu quarto, a gente faz as nossas orações e a gente recebe visitas de espíritos amigos, os espíritos que estudam conosco aqui às segundas. A gente consegue enviar o pensamento, a prece, para pessoas que estão à distância. Então, a gente entende que a parte fluídica, a parte espiritual, não está submetida às limitações físicas que nós estamos. Então, o contato com os espíritos é incessante, independente de onde nós estivermos. Seja o nosso deslocamento em desdobramento pelo sono, por exemplo, a outros lugares, mesmo a casa estando fechada, e também as visitas que a gente recebe a todo momento, no trabalho, em casa, onde a gente estiver. Porque o mundo espiritual não se limita ao mundo físico como a gente. E aí Kardec termina com essa ideia, eu nunca ouvi, né, mas provavelmente se ele escreveu aqui é porque ele deve ter ouvido isso em algum lugar,
de achar que seria por um buraco de fechadura ou por uma chaminé que o espírito poderia entrar em algum lugar, né? Às vezes isso aí em algum filme de terror, alguma coisa bem, bem fantasiosa. Quem entra pela chaminé é o Papai Noel, né? E aqui no Brasil, hein, Marleninho? Quem que tem chaminé? Então, é que às vezes, na época dele, eles queriam justificar, entrou por ali, não é? Aí Kardec fala, isso é uma ideia absurda. Só pode ter sido isso, né? Deve ser. Ou talvez também, deve ter vindo disso, ou talvez desse folclore, né, que tinha, vai entrar não sei quem por aqui, né, essas, esses contos para criança dormir com medo, sabe? Então, pode ser que seja alguma coisa assim. Kardec, se Kardec colocou, com certeza ele deve ter ouvido por aí, né? Eu vou começar o item 12, se ficar um pouco apertadinho, a gente retoma ele semana que vem de novo. Item 12. O perispírito, embora invisível para nós no estado normal, não deixa de ser matéria etérea, né? Foi o que eu disse agora. Perispírito é matéria, só que é uma matéria etérea. O espírito pode, em certos casos, fazê-lo sofrer uma espécie de modificação molecular que o torna visível e mesmo tangível. Assim é que se produzem as aparições. Esse fenômeno não é mais extraordinário do que o do vapor, que é invisível quando está rarefeito e que se torna visível quando está condensado. Os espíritos que se tornam visíveis se apresentam quase sempre sob a aparência que tinham quando vivos e que podem fazê-los reconhecer. Vamos ter que retomar na semana que vem, porque é um assunto profundo, mas me lembrou aqui agora uma coisa da minha época de escola. Quando eu fui aprender por que chovia, tem sempre um desenho de um rio, umas flechinhas para cima, que é a água que evapora, não tem? E a nuvem. E eu olhava, assim, me lembro de olhar para o rio, para a piscina, eu falava assim, mas não dá para ver a água subindo. Mas dá para ver a nuvem e dá para ver a água caindo. É por causa disso aqui, por causa da condensação, né? Se a gente jogar aí, agora ainda tá mais friozinho, mas esses dias aí que tava dando para fritar o ovo na rua, tá que calor brabo, se a gente jogasse um copo d'água, rapidamente a água sumia. É porque a água evaporou, mas a gente não conseguiu ver. Só que quando ela sobe e ela se condensa lá no alto, a gente vê a nuvem. E quando ela cai em forma de chuva, a gente vê a chuva. Mas quando a gente vê a evaporação, a gente só consegue ver uma evaporação se ela for muito intensa, né? Igual quando a gente ferve uma água, né? E mesmo assim, dependendo, nem dá para ver. Então, é essa condensação que o perispírito pode sofrer para a realização das aparições, né? É um tema muito interessante, não é um tema fácil, tem uma parte do livro dos médiuns, eu acho que se dedica a isso, mas, assim, é basicamente isso que Kardec quis dizer. Mas semana que vem a gente volta de novo para a gente poder debater melhor. E depois, no final, ele só conclui falando que quase sempre ele aparece sob a aparência que tinham quando vivos, né? Que podem fazê-los reconhecer. Porque aí, o que acontece? Imaginem que um dirigente do Luz e Amor, lá, um fundador do Luz e Amor, já desencarnou, exemplo, tá? É fantasioso isso. Desencarnou, nasceu e morreu pequenininho, com 2 anos de idade. E aí ele vai vai fazer uma aparição. Ele não vai aparecer igual um bebezinho de 2 anos, porque ninguém vai reconhecê-lo. E ele precisa desse reconhecimento para dar uma instrução, né? Se ele for chegar numa reunião nossa,
para dar uma orientação, né? Olha, gente, vamos fazer assim, assado na reunião. Ele vai se mostrar como. Né? A gente já bateu o olho, né? Quem conhece fala, é o fulano. É o ciclano. Né? É o seu João Marcelino. É o seu João Marcelino. É o fundador da casa. É por isso que eles fazem isso, né? Só para a gente concluir aqui o item 12. E aí, semana que vem, a gente continua a gente volta a esse item 12, porque ele é muito interessante, essa questão das aparições aí. Muito bem. Que metralhador, hein? Nossa Senhora, falei aqui. Sequei a garganta. Alguém quer fazer algum comentário? Pode ficar à vontade. Então, Caio, deixa eu te falar. Às vezes eu até sentia vontade de dar alguma opinião e tal, mas uma pessoa aqui do prédio resolveu ligar uma furadeira e não tinha como. Mas agora, 8 horas da noite, pode ligar a furadeira, não, velho. Então, e eu, como síndica, fiquei quieta, mas se continuar até as 9, vou ser obrigada a pôr no grupo. Isso aí, caneta firme neles, velho. Isso. É que o coitado só pode fazer agora, mas daqui a um pouco ele para. Pode ser. Por isso que eu tenho essa tolerância, sabe? A gente tem que ser tolerante certas horas, né? Isso é verdade. Tem muita gente que trabalha aí das 6 às 6, né? E aí tá precisando pendurar um quadro novo na parede aí, dá uma escapadinha. Muito bem. Então, semana que vem... Não acho que é isso não, Caio. Ele escutou a nossa palestra aí de Verinha e ele está dando um jeito de fechar tudo quanto é fechadura para espírito não entrar. Então, ele não escutou direito. Muito bem. Isso aí, pessoal. Então, na semana que vem, a gente retoma aí no item 12. Aí a gente debate um pouco mais sobre essa condensação do perispírito, tal, para que fique bem claro aí, para que a gente entenda muito bem. Beleza?